Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer mais alguns exercícios para fixar bem o funcionamento do diodo em circuitos. Aqui, nós temos um circuito com apenas um diodo de germânio. Opa, voltando aqui, né? Deixa eu selecionar a caneta. Aí, um diodo de germânio que, como vocês naturalmente já sabem, está polarizado reversamente, né? O anodo aqui, cátodo aqui, né? O anodo é o positivo, cátodo é o negativo, e a polarização está reversa em relação à polarização da fonte. Então, pessoal, o que um diodo polarizado reversamente me diz? Ele me diz qual é a tensão sobre o diodo? Não, a princípio não. A única coisa que eu sei é que a corrente aqui nesse diodo, a corrente I, vai ser igual a zero, ou seja, não vai passar corrente nesse diodo, tá? Então eu não tenho corrente nesse diodo. Como em série com o diodo nós temos o resistor R1 e o resistor R2, em série a corrente é a mesma, eu sei que a corrente no resistor R1 também vai ser zero, né? Ela já não vai passar nem pelo diodo. Então a corrente aqui vai ser zero e aqui também, naturalmente, né, gente? Básico vai ser zero. Então, eu não tenho corrente nenhuma circulando nesse circuito aqui. A corrente é zero, tá? Então, olha só. Se a corrente no resistor R1 é zero, qual é a tensão no resistor R1? A tensão VR1. Qual é essa tensão? No caso do resistor, vale a lei de Ohm, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a tensão vai ser a resistência, que é 1K, vezes a corrente, que é quanto? É zero. Ou seja, se a corrente é zero, independente do valor da resistência, a tensão vai dar zero. Tá? Então, a tensão vai ser 0 volts. Mesma coisa aqui no R2. Ó. Qual vai ser a tensão aqui? Vai ser a tensão, vai ser a resistência vezes a corrente. A resistência é 1K, mas a corrente é zero, então a tensão vai ser zero. Tá? Como vocês sabem, a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas, diz que a soma das tensões em uma malha e um caminho fechado tem que dar zero. Então, esses 12 volts da fonte tem que estar em algum lugar. Se não está no R1 e se não está no R2, esses 12 volts só podem estar em cima do diodo. Opa, fiz a setinha aqui ao contrário, pessoal. Me desculpem. Deixa eu tentar apagar aqui para corrigir aqui o nosso equívoco. Aqui, apagando. Muito bem. Agora sim, vamos voltar a caneta. Aí. Então, essa tensão ela tem que estar em algum lugar. No caso, ela vai ficar no diodo de germânio. O diodo aqui, polarizado reversamente, ele está segurando toda a tensão nele e não deixando que a corrente passe. Tá? Aí sim, a soma das tensões vai acabar dando zero em toda a malha. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês analisem primeiro. Né? Um diodo polarizado reversamente pode confundir muito. A única informação que eu sei quando um diodo está polarizado reversamente, como é o caso aqui desse diodo de germânio, é que a corrente sobre ele não existe ou é desprezível. De maneira que, eu sabendo que a corrente não passa por ele, eu vou analisar os outros componentes do circuito e no final eu volto para ver qual vai ser a tensão que vai ficar nele. Tá? Vamos fazer isso no próximo circuito. Tá aí. Qual é a tensão e a corrente em todos os componentes? Aqui nós temos 2 diodos, os 2 de silício e 2 resistores de 1K. Vamos começar, como sempre, analisando a polarização dos 2 diodos. Esse diodo D1, como é óbvio, está polarizado reversamente. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que a corrente aqui, pessoal, vai ser zero. Eu não vou ter corrente aqui, né? Então, a corrente no diodo 1 é igual a zero. Não passa corrente aqui. Já o diodo 2, como ele está polarizado diretamente, né? Eu vejo que eu tenho um caminho aqui por onde a corrente pode circular no meu circuito, que é pelo diodo D2. A corrente passa, então, pelo diodo D2, e como ele é de silício, eu vou ter uma corrente e vou ter uma tensão aqui de 0,7 volts, que é a tensão da barreira de potencial
do diodo de silício. Muito bem. Descobri a tensão aqui. Sei que aqui eu não tenho corrente. Não posso descobrir qual é essa corrente ainda, tá? Mas olha só, eu sei que nesse diodo D1 eu não tenho corrente. Mas qual é a tensão que vai ficar aqui em cima do diodo D1? A tensão. Eu não vou dizer que eu vou ter 12 volts aqui no diodo D1, tá? Como é que eu sei qual é a tensão aqui? Olha só, é muito simples. O diodo D1 está em paralelo com o diodo D2. E em paralelo, vocês sabem, a tensão sempre é a mesma. Então, se no diodo D2 eu tenho 0,7 volts, no diodo D1 eu também vou ter a mesma tensão, porque os dois estão em paralelo. Logo, aqui eu vou ter 0,7 volts também. Apesar de que esses 0,7 volts estão reversos no diodo D1. Tá? Aqui agora, no resistor de 1K e no resistor de 1K no R2. Muito simples, né, gente? A gente sabe que de 12 volts, 0,7 ficou aqui nos diodos. Quanto que vai sobrar, então, para os dois resistores? A tensão daqui até aqui, nos dois. Vai sobrar 11,3 volts para os dois resistores. Né? Fazendo a resistência equivalente dos dois, vai ficar um resistor de 1 mais 1, 2 kΩ. Então, a resistência equivalente aqui vai ser 2 kΩ. A tensão nesses dois resistores, vamos chamar aqui de tensão equivalente, tá? Apesar de que o nome não é muito bonito. É de 11,3, que é a tensão nos dois resistores. Eu consigo calcular essa corrente aqui, né? A corrente que vai ser lei de Ohm, 11,3 dividido por 2K. Então, essa corrente aqui vai ser igual, vamos calcular, vamos pegar a calculadora aqui. Cadê a calculadora? Aqui. Então, vamos ligar 11,3 dividido por 2.000, que é 2K. Daí, uma corrente de 5,65 mA. Então, 5,65 mA. Essa corrente que vai passar nos dois resistores, porque eles estão em série. E a partir de agora que eu sei a corrente nos dois resistores, eu consigo calcular a tensão, né? Então, a tensão no resistor R1, que eu vou chamar de VR1, vai ser a resistência, que é 1K, vezes a corrente, que é 5,65 mA. Então, a tensão no resistor R1 vai dar 5,65 volts. No R2 vai dar a mesma coisa, porque, né, o resistor é igual, a corrente também é igual, então a tensão no R2 também vai ser 5,65 volts. Como os resistores são iguais, essa tensão de 11,3 volts ficou dividida igualmente entre eles. Então aqui eu tenho 5,65 volts, aqui também eu tenho uma queda de tensão de 5,65 volts, totalizando aqui na soma 11,3 volts. Muito bem, já sabemos a tensão e a corrente no resistor R1, a tensão e a corrente no resistor R2, a corrente aqui é a mesma, né? 5,65 mA. Já sabemos a tensão aqui nos dois diodos. Qual vai ser a corrente nos dois diodos? A gente já sabe que a corrente no diodo 1 vai ser zero, porque não passa corrente aqui. Então, toda essa corrente de 5,65 mA que passa nos resistores, ela obrigatoriamente só pode ter vindo do diodo 2. Então, a corrente aqui vai ser 5,65 mA. Tá? Então, pessoal, tá aí calcular a tensão e corrente em todos os componentes. Na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns circuitinhos. Muito obrigado a todos e até a próxima.